Olá, pessoal, sejam bem-vindos à gravação da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar a aula, deixa eu compartilhar a diretriz do Senai Unidigital e depois a gente volta à nossa programação normal com alguns avisos. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar aqui. Então, a primeira aula foi na semana aí do workshop, né? Que aconteceu da segunda-feira até a sexta-feira, né? Do dia 25 ao dia 29 do 5. E para vocês foi até mais fácil, porque o momento presencial de vocês, né, no sábado, então eu acredito que, né, assim, eu recomendei, né, inclusive uma aula antes, né, recomendei que vocês assistissem, né, todos os dias. E teve alguns problemas justamente na questão de. É porque, assim, como vocês são alunos do Senai, quando você entrava lá na sala, né, na sala lá do workshop, é igual uma sala, igual essa daqui, essa que vocês entram aqui no curso de eletrotécnica. Daí, alguns relataram que não estavam conseguindo fazer a chamada, tá? Então, eu não sei se o Leonardo já disponibilizou para vocês no grupo. A gente vai disponibilizar todos os dias, tá? E inclusive, né, um link para você conseguir fazer sua chamada. E caso você não tenha conseguido ir algum dia, o link também que já está lá disponível da apresentação que teve naquele dia lá, tá? Da palestra. Daí, para vocês não perderem, né? Porque eu fiquei preocupado, porque eu achei 7 aulas pouco. E ainda mais se eu fosse deixar dessa primeira aula não ter, né? Então ficaríamos só com 6, menos ainda, né? Aí o que que eu fiz? Eu já deixei uma aula gravada, inclusive até mandei a mensagem para vocês, né? Falando, relembrando o workshop, e deixei essa aula gravada no lugar aqui de outra turma que eu ministrei, tá? Com o assunto, né, da primeira aula aí, que é sobre o fórum de discussão, tá? Então, a partir de hoje, vamos falar dessas 3 atividades. Aí, qual que foi minha preocupação? Que para essa primeira atividade, nós levamos um tempo considerável, porque essa primeira atividade a gente aprende a calcular na mão o critério de projeto da NBR 5410, tá? Critério de projeto para iluminação, né? Pontos de iluminação, ou seja, você consegue, com esse cálculo, saber a quantidade de pontos e também saber qual que é a potência mínima alocada para eles. Quando eu falo alocada, né? A NBR ela quer dizer reservada para ele, tá?
E do mesmo jeito existe lá um cálculo de pontos mínimos alocados, né, de quantidade e de carga, né, alocado para circuitos de uso geral, né, a chamada TUG, tomada de uso geral. A de uso específico é mais fácil porque é um disjuntor para aquele circuito específico, por exemplo, um ar-condicionado, um chuveiro, tá? E aí no decorrer aí dessas 7 aulas aqui, eu quero ver se eu desenvolvo esse algoritmo da aula de hoje até a quinta aula, tá? Porque aí hoje eu faço a apresentação aqui da arquitetura, vamos escolher só essa arquitetura, e era esse arquivo que estava lá para vocês. Eu peguei esse outro, eu alterei, tá? Esse arquivo aqui, ele tem as cotas, que são as medições, e as áreas. É porque antigamente você usava aquela régua, sabe essa régua aqui, ó, escalímetro? Antigamente o pessoal fazia o projeto, mas no papel, depois vinha com o AutoCAD, né? A versão mais antiga aí, que é o AutoCAD 14. Essa daqui, ó, é escalímetro. Ó, essa régua aqui, ó. Essa régua, ela é de 3 pontas. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é 1 para 1, né? Que é o normal seria equivalente a essa régua aqui, ó. Seria o equivalente a essa régua aqui, ó. Ó, aqui é 1 para 100, ó, esse primeiro aqui. Esse daqui, se não me falha a memória, ele tá em polegadas, porque 1 polegada é 2,5 quase, se não me falha a memória. Esse daqui, esse de baixo é polegada, e esse de cima é essa escala aqui, 1 para 100. Então, essa régua de 3 pontas aqui, você usaria nessa folha aqui, ó. Você usaria nessa folha. Deixa eu diminuir ela aqui. Você usaria ela para cotar, por exemplo, vamos supor, eu colocaria, vamos supor que o quadro de distribuição, numa casa assim, geralmente eles colocam o quadro de distribuição escondido aqui, ó. Não é bom você fazer isso. 5410, ela recomenda que o quadro de distribuição ele fique num local que todos os componentes do ambiente, né, se é uma casa, todos os moradores saibam onde ele fica, porque se der algum problema, ele já vai direto aqui e desarma, tá? Só que na realidade, né, para não colocar aqui, ó, que seria o local, vamos dizer assim, o ideal, segundo a NBR 5410, o pessoal coloca geralmente na cozinha, que é atrás da parede, beleza. Aí com escalímetro, com essa régua de 3 pontas aqui, ó, você plotaria, por exemplo, a distância que colocaria na escala, né? E aqui, ó, veria as distâncias aqui, ó. Só que esse é um curso EAD, né? E fazer desse jeito, igual fazia antigamente, só para vocês terem uma ideia, eu fiz o cálculo desse jeito lá na Universidade Católica, porque nós tínhamos 6 meses para uma matéria lá, chamava desenho 1, desenho 2, e na verdade o desenho 1 levou 6 meses, o desenho 2 levou mais 6 meses. Quer dizer, um ano, né?
Então, nós tivemos muito tempo, nós tínhamos o ateliê para colocar a prancha lá, né? A3, geralmente a gente utilizava o A3. Então, isso era totalmente manual. Para a gente fazer esse cálculo aqui no EAD e ele ficar mais didático, né? Eu resolvi colocar as medidas, as cotas aqui, ó. Colocar as medidas. Aí por isso que eu troquei esse papel aqui, tá? Aí eu tô só justificando aqui, porque senão, se ai, professor, eu queria usar, né? Você pode até usar. Eu lembro que eu comprei isso aqui, ó. Eu tenho esse conjunto aqui. Mas isso só se você for fazer desenho técnico, tá? Aí você utiliza essas ferramentas aqui. Não sendo desenho técnico, então nem precisa. Vou fechar esse aqui. Aí a gente vai usar esse daqui que tem a medida, tá? Então vamos lá. Vamos aqui, situação de aprendizagem. Deixa eu ir para a pasta de vocês que eu nem estava nela aqui. Eu vou criar nossa pastinha atividades. E aqui, ó, tá a descrição. Deixa eu baixar ela aqui. E até abriu sozinho aqui, tá a descrição. E aqui tem essa pasta aqui, ó. Essa pasta, ela tem a folha de resposta, né? E tem a arquitetônica, só que eu modifiquei, que é a outra aqui, ó. Então, eu vou baixar a folha de resposta para vocês verem aqui. Que lá para a quarta aula, eu acredito que a gente tenha terminado de fazer esse dimensionamento. Só para vocês terem uma ideia, no Proelétrica, ó, eu modifiquei, eu coloquei cotas aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu peguei isso aqui lá do programa de projeto. Se eu não me engano, é esse daqui, ó, demonstração. Isso daqui, ó, é um projeto elétrico feito no Proelétrica, tá? Lembra que eu falei que tem um programa? Infelizmente, nessa versão não consegui salvar, mas eu peguei, salvei ele aonde eu consigo rodar o programa e fiz esse projetinho para vocês verem aqui, ó. Então, tá vendo essa quantidade de luminárias aqui, ó? Quantidade de luminária. Isso daqui é uma outra arquitetura, tá? Essa quantidade de luminária, essa quantidade de tomadas aqui, ó. Você basicamente, né, quando você faz esse desenho aqui, por exemplo, você vem aqui, seleciona, vamos supor que ele tá limpo aqui. Aí você clica com direito, vai aparecer um menu aqui, que é o menu lançar ponto de iluminação. E aí vai aparecer uma barrinha de tarefa. E aí os pontos de iluminação vão aparecer. Vamos supor que eu fiz aqui do ambiente todo aqui, ó. Aí lançar ponto de iluminação. E aí, cerca de menos de um segundo vai aparecer, ó. Esse um segundo foi o tempo que ele levou para calcular as medidas aqui. Ele vai ter as medidas, né? As medidas, calcular a área e fazer o cálculo que a gente vai fazer aqui na mão da quantidade de pontos de iluminação, tá? Do mesmo jeito, você vai fazer a mesma coisa aqui,
selecionar, né, pontos de força, que são essas tomadas aqui. Ele faz isso instantaneamente. Vai começar a aparecer aqui um monte de tomada aqui, né? Aí você vai, por que que nessa sala apareceu, por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco? Cinco. Por que que nesse quarto apareceu quatro? É por conta do cálculo. Esse cálculo geralmente lembra da. Não sei se vocês assistiram a primeiro dia de palestra, foi a segunda palestra lá da professora Elesita. O Proelétrica ele faz esse cálculo aqui automático, ele é baseado na NBR 5410, né? Para iluminação e para ponto de força. Só que hoje em dia as construtoras fazem isso por esse processo, né? O BIM, e é automático. Aí por isso que eu vou demorar, porque a gente vai fazer tudo na mão para vocês entenderem o porquê que aparece duas luminárias aqui, por que que aparece cinco tomadas, né? Então tem tudo um porquê, não é simplesmente aleatório, tá? Beleza, professor. Vamos lá. Então aqui a gente tem a descrição da atividade um. Nós temos a planta arquitetônica, tá? Vou pôr ela de lado aqui por enquanto. Temos aqui a descrição, a planta arquitetônica. E por que, professor, que você está fazendo ela no PDF? Hoje em dia está muito mais fácil. E eu gosto até de abrir o PDF no navegador, né? Porque o navegador o Edge, por exemplo, tem essas ferramentas de edição. E eu usando aqui a mesa digitalizadora, eu consigo, como se eu estivesse fazendo no AutoCAD, tá? E assim fica mais interativo, né? Por isso que eu aumentei, eu achei a letra do ambiente muito pequena, eu aumentei a letra e aumentei as áreas e coloquei as cotas. Sem essas cotas, esse cálculo não é feito. Professor, como é que o computador faz esse cálculo rapidão e a cota nem estava aparecendo? Porque ele já tem as medidas lá. Na hora que você configura a folha, você configura para ele estar na escala, né? No caso, essa aqui é 1:50, né? Na escala, e ele consegue automaticamente, né, fazer essa verificação. Aí, como nós não somos computadores, então eu deixei aqui a medida, né? E para a gente fazer de uma forma mais inteligente, que não é através do escalímetro. O escalímetro dá para fazer, mas é um processo muito manual, né? E no dia a dia você não vai ter um escalímetro lá, tá? Você vai ter o quê? O conhecimento da NBS 5410. Então, a situação aí da primeira atividade, né, ela vai levar mais ou menos umas 3 aulas aí. A empresa Taso, né? Engenharia trabalha no segmento de projetos. Deixa eu pôr essa barra aqui para o outro lado. Multidisciplinares, ou seja, de várias áreas, civil, né? Agora está falando aqui, ó, atuando no mercado desde 2008, ó, foco na construção civil, grande experiência em projetos residenciais. A TAS foi contratada para desenvolver projetos de engenharia de uma unidade residencial situada em Salvador, Bahia, né? Onde a tensão é 220/127. Pessoal, eu vou na folha de atividade aqui, ó. Eu sei que ela tem uma alteração. Ó, aqui já está falando Enel, né? Enel foi a concessionária anterior, né? Anterior à que a gente tem atual, que é a Equatorial, tá? E aqui já tá vendo que aqui pede 220/127, aqui 220/380, né? Lembrando que esse aqui é o padrão, né? Sempre
o menor, o menor é o monofásico, né? E o maior é o bifásico, é a tensão de linha, tá? Então desconsidera essa tensão aqui, considera essa da tarefa aqui, ó. Então, 380 barra 220 volts, tá? Então, essa é a monofásica, essa é a tensão de linha. Para ficar mais, né? Essa aqui é a folha da atividade, ó. Note que o circuito de iluminação ele já plotou. E ele afirma aqui, ó, que tem 6 pontos de lâmpada embutido no teto, sendo duas de 100 volt-ampere. Aí você fica perguntando, como é que ele sabe isso? Ele fez esse cálculo que eu vou mostrar para vocês, né? Vou começar a mostrar para vocês hoje aqui, baseado na NBR 5410. Muitos, quando vê isso aqui, falou, não, ele chutou, tá? Eu conheço pessoas que se dizem projetista, tá? Infelizmente tem no mercado. Atualmente essas não, elas nem estão atuando mais. Cidadão achava que projeto é você olhar aqui para a planta, ah, não, eu vou pôr uma luminária aqui. Ah, eu vou pôr uma luminária aqui, vou pôr uma aqui. Beleza, é um ambiente pequeno, talvez uma luminária sirva. Ah, eu vou pôr uma tomada aqui. Mas que critério que você usou, né? Quando esse tipo de pessoa que se diz profissional usa esse critério aleatório, chama-se achismo. Ele está basicamente, né? É o achismo. Mas existe um critério que eu vou compilar ele numa regra e vou mostrar aqui para vocês. Então, a Fernanda, né? Técnica eletrotécnica, recém-formada, foi contratada pela TASO para auxiliar o engenheiro eletricista Carlos no desenvolvimento de projeto elétrico, no setor de produção da empresa, sendo esse o primeiro emprego. Ela está empenhada, beleza. Aqui é só falando que ela é profissional, né? Que ela vai aproveitar a bagagem que o Carlos tem, beleza. Então, na primeira etapa, Fernanda vai precisar iniciar o estudo de pesquisa e dimensionamento de um projeto de instalação elétrica predial de uso residencial, tomando premissas iniciais. O que são essas premissas iniciais? É levantar a previsão de ponto de iluminação e tomada. Basicamente, é a primeira atividade. E aqui na sua folha de tarefa, para facilitar, já tem a iluminação, falta tomada. Mas não é por isso que eu não vá fazer o cálculo da iluminação e mostrar para vocês aqui. Professor, então quer dizer que se eu usar essa regra, no final das contas, você pode ter certeza que a potência ativa é essa daqui, ó, 980 volt-ampere. Se eu utilizar essa regra, tá? Então ela vai ter que pegar a planta, ó, a planta de arquitetura disponibilizada pelo cliente, né? Que contratou, aqui ele não fala, mas ela vai fazer essa previsão de ponto. Uma coisa é você levantar algo que está instalado. Quando você levanta algo que está instalado, por exemplo, quantidade de luminárias e a potência de cada uma, quantidade de tomadas e a potência de cada uma dessas tomadas, basicamente você está fazendo um projeto que é chamado de as-built. É o como construído. Aí tem o as-built da arquitetura, o as-built do elétrico, as-built do CFTV, as-built, sei lá, do projeto de cabeamento estruturado. Então, toda vez que eu tenho algo funcionando e eu tenho que adequar ele, eu vou fazer um levantamento do que está instalado lá. Agora, quando eu tenho a arquitetura limpa e eu preciso dimensionar a quantidade de luminária, a quantidade de tomada, aí é um projeto normal, um projeto elétrico em que eu pego só a
a planta baixa e faço esse cálculo, esse dimensionamento. Para a gente fazer esse cálculo aqui, agora deixa eu pegar o outro. Eu vou usar esse daqui como referência. Então, no final das contas, vai dar os 980. Eu aconselho vocês a fazer um rascunho. Se fosse a aula presencial, né, eu escreveria no quadro. Aconselho vocês fazerem um rascunho aqui. Vou criar um novo arquivo aqui, ó. Rascunho, é, iluminação, ilume, né? E tomadas. Tomada de uso geral. Aí eu criei esse arquivo aqui, tá? E para fazer esse cálculo, vou até fechar esse aqui, ó. A gente precisa fazer uns cálculos. Pega uma folha de caderno aí para você fazer esse rascunho. Como eu sei que a mesa digitalizadora eu preciso criar várias folhas, eu já vou deixar as folhas criadas aqui e depois ela vai me dar trabalho aqui. Salvando aqui, beleza. Pessoal, como é que eu dimensiono? Lá na NBR 5410, eu vou pegar aqui uma apresentação aqui que eu geralmente utilizo para essa aula. Lá na NBR 5410 existe, é porque assim, você tem que ler várias páginas, aí eu fiz a compilação dela aqui, ó. Ela fala, ó, primeiro passo, você tem que efetuar o memorial de cálculo em conformidade com a 5410. Ó, é necessário saber se cada dependência, ou seja, cada ambiente, sala, cozinha, banheiro, quartos, né, tem área maior ou menor ou igual a 6 metros quadrados. Ixi, professor, não entendi isso não. Daí eu peguei e compilei isso daqui nesse slide aqui, tá? Eu até coloquei aqui uma revisão lá de eletricidade, né, que é potência aparente. Vocês vão entender aqui, ó. Ó, o primeiro passo, memorial de cálculo em conformidade com a NBS 5410, né? O que que você vai fazer? Você vai verificar a área aqui, ó. Se a área for menor que 6 metros quadrados, que é o caso do banheiro, só o banheiro aqui, viu? Você vai ter para cada cômodo 100 volt-ampere, tá? Lembrando que volt-ampere é o S, é potência aparente, tá? Então, professor, quer dizer que a NBR 5410 ela já pensa na potência aparente, igual o senhor explicou lá em eletricidade, circuitos de tensão e corrente alternada? Isso mesmo. Então, uma verificação simples. Agora, quando a área for maior que 6 metros quadrados, que é o caso da cozinha, da sala e dos quartos, em cômodos, ó, com dependência superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-ampere. Ah, isso eu já sabia. Para os primeiros 6 metros quadrados, é aí que esse cálculo começa a complicar um pouco. Para os 6 primeiros metros quadrados, acrescida de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. E quando ele está falando inteiro, é número inteiro, tá? Como assim, professor? Vamos supor que a sala tivesse 10 metros quadrados. Se ela tivesse 10 metros quadrados, eu teria
uma alocação de carga de 100 volt-ampere. Desses 10, não sobra 4 metros quadrados? É, sobra 4. Então, na verdade, esse ponto, ele pode ter o total, né, de 100 mais 60 volt-ampere. Não quer dizer que eu tenho que colocar uma luminária aqui, ó. Uma luminária de 60 volt-ampere, mais uma, eu estou desenhando grandão, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou corrigir aqui. Mais outra de 100, tá? Não quer dizer isso, não, tá? Você pode até colocar duas luminárias nessa sala. Aqui é porque é de 27, né? Você pode até colocar duas. Mas você pode, em vez de pôr uma de 100 e outra de 60 volt-ampere, você pode substituir por uma única de 160 volt-ampere de carga mínima. Quando ele fala mínima, o projetista, ou seja, você, pode, inclusive, colocar mais potência, tá? Esse aqui é o mínimo aceitável pela NBR 5410. E ainda eu poderia fazer mais. Eu poderia pegar esses 160, dividir por 4. Vamos ver se vai dar um número inteiro aqui, ó. 160. Eu poderia, ó, dividir por 4 luminárias de 40. Ah, professor, peguei a visão. Então quer dizer que essa carga total, ela pode ser de uma única para uma única luminária e ela pode ser para várias luminárias. Não quer dizer que eu vou ficar preso, tem que ser uma de 100 e uma de 60, porque senão não faria sentido, né? A gente tem, antigamente, né, a gente tinha minha mãe chamava de vela, né? 40 vela, que é o 40 watts, né? Tinha de 60 e tinha de 100, tá? Hoje em dia você tem de LED, né? Você tem de LED, por exemplo, eu tenho lá em casa uma de 15 watts, que ela é equivalente a uma de 100. Ela tem a quantidade de lumens de uma incandescente de 100 watts. E ilumina bem melhor, porque ela é luz branca, né? A incandescente é a luz amarela, né? O vapor sódio. Ah, entendi. Aí, para não comprometer a nossa didática, eu vou considerar só um ponto de luminária, tá bom? Mas que fique bem claro que você poderia dividir por 4 de 40, você poderia dividir, né, por uma de 160, uma de 100, outra de 60. Ah, eu vou usar de LED de 10 watts. Beleza. Se ela tem uma quantidade de lumens, né, equivalente, você pode colocar quantas você quiser lá. Mas no mínimo você precisa dessa carga, tá? Pode ser que ele esteja confuso agora no início, pessoal, mas depois vocês vão entender. Deixa eu apagando aqui os exemplos. Agora vamos botar na prática esse cálculo aqui, beleza? Vamos até colocar aqui, ó, para a gente organizar, né? Vamos que pôr aqui, ó, previsão, ó, iluminação, ó, ilume. E daí a gente vai dividir por ambiente, né? Vamos começar pelo mais fácil, que é o banheiro, né? Que ele chama aqui de WC, né? Daí o que que o algoritmo faz? Eu vou fazer do jeito que o algoritmo do Proelétrica, do CADPROG, do Autodesk Revit faz. Ele faz a verificação. A área é maior, ó, lembra que ele usa essa regra aqui, ó. É, ela é maior ou menor que 6 metros quadrados? Na verdade, ó, a área do WC aqui, ó, é 4,42 metros quadrados, né? Então, ela é menor que 6 metros quadrados.
Aí o que que ele fala? Um ponto ou carga mínima, tá? Lembrando que ele poderia colocar vários pontos aí, né? Dividir naquela carga de 100 volt-ampere de um ponto, ou seja, uma vez 100 volt-ampere. É o que ele está falando aqui, ó. É menor. E aqui ele fala menor ou igual, tá? Ou seja, se for 6 metros quadrados, colocaria um de 100. Se for menor, também um de 100. Então, aparentemente, esse aqui foi simples. Daí, ó, é bom você ir desenhando aqui. Eu vou desenhar aqui mais ou menos como é que fica no projeto. Geralmente o circuito, geralmente o circuito ele é o iluminação seria o primeiro circuito. Ah, professor, mas no meu projeto é o segundo. Pode ser. Isso aqui ele quer dizer o número do circuito. Aqui quer dizer o comando A. Aqui é o interruptor, ó, interruptor, comando A. E aqui seria a carga locada, ó, 100 volt-ampere. Vou salvando aqui para não perder essa informação para a gente utilizar na próxima aula. E agora a cozinha, né? Cose, a área é igual a 8,55 metros quadrados. Essa área ela é maior que 6 metros quadrados. Então, o que que você vai fazer? Um jeito prático desses 8 metros quadrados, ó, 8,55 metros quadrados, menos 6. Por que que eu estou colocando menos 6 aqui, ó? Desses 8, só para vocês entenderem como é que o algoritmo funciona lá na. Quem entende de linguagem de programação vai perceber na hora aqui, ó. Ele não fala que é para cada, ó, é maior que 6 metros quadrados, né? Então, para cada carga de 100, né? Os primeiros 100 vai ser para os primeiros 6 metros quadrados. E 60 para cada 4 metros quadrados inteiro. Então, o jeito de você saber isso é você pegar, né? Já alocar 100 volt-ampere aqui, ó. Vai sobrar quanto? Aí você vem, ó. Agora é a hora. E isso o algoritmo faz instantaneamente. Aí você pega 8,55 menos 6. Vai dar 2,55. Só que ele fala que é para cada 4 metros quadrados. 2,55 é menor do que 4, né? Então, na prática, a cozinha também vai ter, né, uma carga mínima aqui, ó. Ó, circuito 1, comando B, né? Geralmente o interruptor você coloca aqui, né, no oposto aqui, o comando, ó, lá no projeto B, e aqui é a carga alocada. Professor, se eu quisesse colocar, sei lá, duas luminárias aqui na cozinha de 50, com carga alocada de 50 volt-ampere, pode. Se eu quisesse colocar 4 de 25, pode. Então você está entendendo? A carga alocada, ela pode ter o total de, né, que o equivalente à potência total da iluminação, ou você pode fracionar, né? Não, não tem ambiente aqui, ó, que eles têm a tal da sanca. Você já viu a sanca? A sanca lá dentro do ambiente aqui, ó, você tem aqui
Você tem aqui o teto, né? E aí, geralmente, ó, em volta do quarto, em volta da sala aqui, ó, você vai ter esse rebaixo aqui, ó. Aí o pessoal coloca a luminária aqui, ó, nesse rebaixo aqui, ó, que é a sanca, né? Porque aí a fonte de luz ela vai estar indireta e ela não vai estar direta, por exemplo, a pessoa que está dormindo e que está olhando aqui para cima, né? É uma forma de conforto. Por exemplo, se você está no, vamos supor que aqui fosse um quarto, estivesse deitado e você olhando para cima, você estaria olhando direto para a luminária. O pessoal faz isso, né? Coloca a sanca. Beleza, professor, entendi aqui. Então, interruptor, a carga total da cozinha, né? Isso é só se sobrar quatro inteiros, isso mesmo. Agora vamos para a sala. A sala não tem jeito, né? A área da sala é 27. Essa com certeza vai ter, 0,55 metros quadrados. Ela é maior que 6 metros quadrados. O algoritmo verifica, né? Aí você começa com essa batina, ó. 27,55 metros quadrados menos 6 metros quadrados. Daí o algoritmo já acumula lá no registrador 100 volt-ampere. Já sei que eu tenho 100 volt-ampere. O resultado, né? Então já pega, ó, 27,55 menos 6 deu, sobrou o quê? 21,55. Ainda eu tenho maior que 6, né? Então agora é que aquela outra regra vai funcionar, ó. Acrescida de 60 volt-ampere para cada 4 metros. Então agora você não vai subtrair por 6, você vai subtrair por 4 metros quadrados, tá? Então menos, né? Peguei esse valor aqui, menos 4, já aloca o quê? 60 volt-ampere. Sobrou o quê? 17. 55 metros quadrados. Menos 4. Já aloca o quê? Mais 60 volt-ampere. Vai sobrar o quê? Ó, menos 4. 13,55 metros quadrados. Menos 4. Já aloca aqui para não esquecer, né? Sobrou o quê? 9,55 metros quadrados. Menos 4. Já alocando, né? Vai menos 4 metros quadrados, igual a 5,55 metros quadrados. Eu ainda tenho cada, porque o 100 é só por 6 metros inteiro, tá? Depois é até finalizar, até ele ficar menor que 4, 5,55, ó, menos 4, aloca mais 60 volt-ampere, deu 1,55 metro quadrado. Opa, já não tenho mais 4 metros inteiro para alocar mais 60. Então, note que o 100 volt-ampere é só para o primeiro 100 6 metros quadrados. Depois, sempre você vai retirando 4
Agora, o que que faz, professor? Você vai somar tudo aqui, ó. Então, ó, 6 vezes um, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, 30, né? Então, vai dar 300. Mais 100, 400. Não, professor, não acredito, não. Quero ver cara crachá a conta, é, ó. 100 mais 60. Aí, vezes um, 2, 3, 4, 5. Aí, 400. 400 volt ampere. Professor, pergunta que não quer calar. Eu poderia colocar um único ponto de 400 volt-ampere? Poderia. É o que o senhor vai fazer? Sim. Por que, professor, você vai fazer? Por que que você não coloca 4 de 100, já que é uma sala grandona? Eu só vou colocar um por questão didática mesmo, tá? Mas você pode colocar uma sanca aqui gigantesca, com um monte de ponto de spot ali, de 10 volt-ampere. Você pode fazer isso, tá? Até aqui é o cálculo operacional. Então, circuito um, comando, já gastei o A e o B, né? Comando C. Aí vamos supor que o interruptor está aqui, ó, na entrada aqui, ó, C. E tem programa que ainda coloca um aqui, ó, que é para dizer que é o circuito um, tá? 400 volt ampere. Que fique bem claro, poderia ser um de 400 volt ampere, poderia ser vários, dividindo essa carga mínima. Poderia até ser mais, tá? Aqui é só o cálculo de conformidade da NBS 5410. Ainda dá para fazer, pessoal, o do quarto um, tá? E na próxima aula a gente finaliza a iluminação. Vocês vão ver que vai dar 980 lá. Então, o Q1, a área é igual a 15,16 metros quadrados, que é maior que 6 metros quadrados. Isso aqui na primeira vez que você faz, você fica assim meio, né, meio perdido, mas depois que você vai escrevendo, quando eu fazia lá a engenharia elétrica, a gente fazia esses cálculos assim no papel, né, para a gente entender como é que ele funcionava. Porque no escritório que eu trabalhava lá, a gente nem usava isso daqui, não, era no programa lá. E o programa fazia isso aqui correndo, tá? Isso, hoje em dia o pessoal usa o Revit para instalação elétrica, que é basicamente a mesma coisa. É o mesmo algoritmo aqui. Por isso que se você fazer no AutoCAD Illumine, você fazer no CAD-Proj, no Revit, vai dar o mesmo cálculo. Pode dar diferente depois quando você alterar o projeto, tá? Mas basicamente dá o mesmo cálculo. Então você vem aqui, ó, se eu fizer várias vezes aqui, ó, você vai entender, ó. É 15, aí retira primeiro 6 metros quadrados. É aqui que você tem que ficar ligado, ó. 100 volt ampere. Vai sobrar o quê? Agora é 15, né? Vírgula 16 menos 6. Aí 9,16 metros quadrados. Agora, a partir do segundo, eu tenho que retirar de 4 metros quadrados, porque eu vou alocar o quê? 60 volt-ampere a partir do segundo aqui, ó. Isso é o critério de iluminação. Aí você vê que, ó, menos 4 metros quadrados, sobrou 5,16 metros quadrados. Menos é maior que 4 metros, né? Então você tem que
tirar a partir do segundo 4 metros. Já aloca mais 60 volt ampere. Vai sobrar agora o quê? Menos 4 metros quadrados. 1,16 metros quadrados. Pronto, ó. Já não vou alocar mais. Por quê? O somatório aqui, ó, 100, ó, 6 vezes 2, 12, né? 120 volt ampere mais 100, 220. Então aqui, ó, deu uma carga total, né? 100 mais 60 aqui vai dar 220 volt ampere. Toma muito cuidado, viu? Esse 220 não confunda com a tensão da rede, tá? Talvez eles colocaram esse cálculo aqui, ó, justamente para o professor, para você se alertar. Esse 220 não tem nada a ver com a tensão da lâmpada ou da tomada, não. É a potência, porque é volt e ampere, tá? O quarto 1, circuito 1, ou seja, o primeiro disjuntor lá, eu já gastei ABCD, né? Comando D, circuito 1, comando D, 220 volt ampere alocado, tá? Beleza. Aí, como já deu 9 horas aqui, eu já tenho que entrar para outra turma, a gente vai parar aqui, tá? Próxima aula, vamos fazer a partir do quarto 2, e aí a gente faz o cálculo total aqui, vocês vão ver que vai dar por volta aí de 900 volt-ampere aí. E essa vai ser a carga do circuito de iluminação. Professor, poderia dividir essa iluminação em dois circuitos? Poderia, sim, tá? Mas esse daqui vai ser o de iluminação. Deixa eu salvar aqui o nosso rascunho, que eu vou usar na próxima aula. Salvar aqui também a nossa planta, tá? Aí, próxima aula, a gente continua aqui. Vai levar mais ou menos umas 3 aulas para a gente finalizar tudo de iluminação e tomada, tá? Então é isso. Fica com Deus, viu, Adriano? Oh, pois não, Adriano. Levantou a mão aí. Essa atividade é só para fazer esse cálculo e colocar aí o desenho no circuito? Não, esse desenho, guarda ele porque você vai utilizar para atividade 3, tá? Na verdade, a atividade 3 é ele completo. Aí eu já estou mostrando aqui o desenho. Na verdade, tudo aqui você vai usar para a última atividade. Certo. Tá bom? Tá bom. Tá, fica com Deus, tá? Até a próxima Falou, web fica com aula. Deus também. Até a próxima.